Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o Diagnóstico Jurídico, o maior site de treinamento profissional de advogados do Brasil. É uma honra recebê-los para essa aula, na qual nós vamos falar sobre o procedimento de dissolução parcial da sociedade, principalmente das sociedades empresárias, da sociedade limitada, né? Mas também aplicável às sociedades simples. Bom, pessoal, o novo Código de Processo Civil, eu já nem digo mais novo, né? O Código de 2015 já está aí grandinho. O atual Código de Processo Civil, ele inovou, né, em relação ao Código de 1973, trazendo o procedimento de dissolução parcial de sociedade a partir do artigo 599. De 1973 até 2015, o Código de Processo Civil ele não mencionava o procedimento especial de dissolução parcial da sociedade. Na verdade, ele remetia ao Código de Processo Civil de 1939. Então, o procedimento de dissolução parcial de sociedade na vigência do CPC anterior, ele ainda era regulado pelas regras procedimentais do Código de Processo Civil de 1939. Então, vocês podem imaginar, né, a defasagem que havia entre as regras procedimentais e a nova dinâmica societária do Brasil já no século XXI. Então, nós tínhamos um procedimento extremamente moroso, né, aplicável a situações que demandam uma celeridade muito grande, que é justamente aí o rompimento do vínculo societário em relação a um ou em relação a alguns dos sócios, né? Então, o Código de Processo Civil atual, ele traz um procedimento mais moderno, um procedimento que tende a ser extremamente célere e que, então, atende aí a nova concepção societária que nós temos hoje no país, com startups, né, com empresas aí que são constituídas e que se tornam muito grandes em muito pouco tempo, em que há uma rotatividade muito grande de sócio, algo que é extremamente próprio dos nossos tempos. Então vamos lá, vamos conhecer comigo o procedimento de dissolução parcial da sociedade trazido pelo Código de Processo Civil de 2015. Vamos começar dando uma olhadinha no artigo 599. Nós vamos colocar ele na tela aí para vocês. Olha só o que nos diz o artigo 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: inciso 1º, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. E, segundo, a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Ou, 3, somente a resolução ou a apuração de haveres. Pessoal, olha que interessante, né? No inciso 1º, nós identificamos que a ação de dissolução parcial de sociedade prevista no artigo 599, a partir do artigo 599, ela se refere às sociedades empresárias contratuais e à sociedade simples, que também é uma sociedade contratual. Ela não se aplica, portanto, àquelas sociedades cujo ato constitutivo é de ordem estatutária. Portanto, ela não se aplica às sociedades anônimas, que, como vocês bem sabem, têm as suas regras de constituição e de dissolução disciplinadas pela Lei 6.404 de 1976. Ok? Então, nós estamos tratando aqui principalmente da sociedade limitada e da sociedade simples, que são as formas de sociedades contratuais mais comuns.
a sociedade limitada em relação às sociedades que exercem atividade empresarial e a sociedade simples em relação àquelas que não exercem a atividade empresarial. Aí a gente volta no inciso 1º. A resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Esse é o primeiro objeto que a ação de dissolução pode ter. E aí vem um ponto e vírgula e. Inciso 2º. A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. O que o inciso 1º e o inciso 2º estão nos dizendo? Eles estão nos dizendo que eu posso cumular na mesma ação o pedido de dissolução parcial em relação a um sócio, aquele sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, que saiu voluntariamente da sociedade, com a apuração de haveres desse sócio. Ou seja, eu posso cumular o pedido de rompimento do vínculo societário em relação àquele sócio com o pedido de apuração e pagamento dos direitos patrimoniais, que são os haveres, os direitos patrimoniais que este sócio excluído tem direito em função da sua saída do quadro societário. Mas aí vem a questão mais relevante, que é a do inciso 3º. Vocês podem ver que no final do inciso 2º tem um ponto e vírgula e um ou somente a resolução ou a apuração de haveres. Então, o inciso 3º, pessoal, ele define que a ação de dissolução parcial da sociedade não precisa necessariamente cumular os dois pedidos. O pedido de resolução em relação àquele sócio com o pedido de apuração de haveres. Ela pode ter por objeto apenas o pedido de resolução ou apenas o pedido de apuração de haveres, que ocorre quando o sócio já se retirou da sociedade, mas ainda não recebeu dela os direitos patrimoniais aos quais ele faz jus, né? Então, nesse caso, pede-se, já que o vínculo societário já foi rompido na esfera extrajudicial, pede-se apenas que os haveres aos quais ele tem direito, que eles sejam apurados e lhes sejam pagos na forma da lei. Ok? Continuando então, nós vemos aqui, ainda no artigo 599, agora o parágrafo 1º. A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. Significa então, pessoal, que a petição inicial necessariamente deverá trazer o contrato social e a sua última alteração. Então, o contrato social devidamente consolidado perante a junta comercial. O parágrafo 2º nos diz: a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim. Olha que interessante então, olha que exceção fantástica que o parágrafo 2º nos traz aqui, justamente a regra estabelecida lá no inciso 1º desse mesmo artigo 599. Ele permite a aplicação desse procedimento às sociedades anônimas, desde que de capital fechado e desde que o pedido seja realizado, o pedido judicial de dissolução seja realizado por sócios que representem pelo menos 5% do capital social, mas que demonstrem que aquela sociedade anônima de capital fechado já não pode mais realizar o seu objeto social. É o que a gente chama de irrealizabilidade do objeto social. Então, pode ocorrer de que sócios representativos de pelo menos 5% do capital social de uma sociedade anônima de capital fechado entendam que a sociedade a qual eles integram não pode mais realizar o seu objeto social, por exemplo, porque ela não tem mais condições financeiras de exercer o seu objeto social. Então, nesse caso, eles podem formular o pedido de dissolução da sociedade em relação a eles, ou seja, eles se retirando
da sociedade, demonstrando então essa irrealizabilidade do objeto social. Ok? Quem é que pode propor a ação de dissolução parcial de sociedade? O artigo 600 do Código de Processo Civil, ele vai nos definir a legitimidade ativa para a propositura dessa ação. Está na tela aí para vocês. Olha só. Artigo 600. A ação pode ser proposta, inciso 1º, pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Então, voltando aqui com a gente, o inciso 1º, ele menciona o pedido de dissolução parcial da sociedade em função do falecimento do sócio, quando os seus sucessores não podem ser admitidos como sócios na sociedade. Lembrando, pessoal, que para que os sucessores sejam admitidos como sócio, é preciso que haja previsão expressa do capital, é preciso que haja previsão expressa do contrato social. Então, o contrato social, ele deve mencionar expressamente a possibilidade dos sucessores, então, do sócio falecido, ingressarem na sociedade como sócios a partir do recebimento das cotas daquele sócio falecido. Quando isso não for possível em relação a todos os sucessores, o espólio, então, representado pelo inventariante, ele poderá, nesse caso, então, requerer a dissolução parcial da sociedade em relação àquele sócio falecido. Nesse caso, pessoal, o que vai ocorrer? Vai ocorrer justamente a apuração de haveres, porque a morte do sócio falecido é o fato que, por si só, já dissolve a sociedade em relação a ele. Tanto é que o juiz vai fixar como data da dissolução parcial da sociedade, nesse caso, a do falecimento do sócio. Ok? Os herdeiros, então, nesse caso, vão pleitear os direitos patrimoniais que aquele sócio falecido fazia jus até a data do falecimento, mais juros e correção monetária a partir dessa data. Voltando aqui no inciso 2º, pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido. A regra aqui é de direito das sucessões, é de direito civil. Se o inventário ainda não foi concluído, se a partilha ainda não foi concluída no inventário do sócio falecido, seja esse inventário judicial ou extrajudicial, quem tem legitimidade ativa para pleitear a dissolução da sociedade e a apuração de haveres é o espólio através do inventariante. Se, no entanto, já houve o encerramento do inventário com a partilha dos bens que compõem o acervo hereditário, nesse caso, então, qualquer um dos sucessores individualmente pode pleitear a apuração de haveres em relação ao seu respectivo quinhão hereditário. Ok? Vamos voltar de novo na tela? Olha só. Inciso 3º. Pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. Então, pode ocorrer, da maioria dos sócios não admitirem a entrada dos sucessores na sociedade, ainda que haja esse direito por parte do contrato social, ainda que haja esse direito mencionado no contrato social, hipótese, então, em que a própria sociedade, enquanto pessoa jurídica, pode pleitear a resolução da sociedade em relação àquele sócio, consequentemente, àquele sócio falecido, para que os haveres sejam apurados e os sucessores sejam indenizados. De novo, no inciso 5º, no inciso 4º, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios, a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento depois de transcorrido 10 dias do exercício do direito. O inciso 4º, pessoal, ele está tratando daquela hipótese em que o sócio exerce o seu direito de deixar a sociedade, direito de retirada ou direito de recesso da sociedade contratual. Então, neste caso,
o que a lei exige é a comunicação por parte do sócio retirante da sua intenção de deixar a sociedade. Aí, o inciso 4º nos diz que a ação terá cabimento se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual formalizando o desligamento depois de transcorrido 10 dias do exercício do direito. Ou seja, se em até 10 dias após a notificação do sócio que pretende deixar a sociedade não for realizada a alteração contratual consensual, este sócio retirante pode então propor a ação de dissolução parcial da sociedade. No inciso 5º, novamente pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. Então, quando não houver possibilidade de exclusão extrajudicial do sócio, a própria sociedade pode pleitear esta exclusão. Então, seriam hipóteses aí em que, por exemplo, busca-se a dissolução parcial da sociedade em relação a sócio majoritário. Então, nesse caso, como não é possível a exclusão extrajudicial, só caberia a exclusão judicial através da dissolução parcial de sociedade. Inciso 6º, pelo sócio excluído, pelo sócio que foi excluído da sociedade, do contrato social mencionar hipóteses que permitam a exclusão extrajudicial. Então, pode acontecer do sócio ter sido excluído da sociedade por qualquer motivo. Ele pode ter sido, por exemplo, excluído porque se tornou incapaz, ele pode ter sido excluído porque foi declarado falido, ele pode ter sido excluído porque era remisso, ou seja, porque não integralizou a totalidade das suas cotas no prazo estabelecido no contrato social. Nessas hipóteses, então, ele pode ter sido excluído, mas pode não ter sido indenizado pelos seus haveres. Então, o sócio excluído ele pode pleitear a apuração de haveres, então, a partir do procedimento do 599. Tá legal? Ótimo, então, pessoal. Parágrafo único complementa a questão da legitimidade ativa, nos informando: o cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta do capital social titulada por este sócio. Bom, pessoal, as cotas que cada sócio possui no capital social de uma sociedade, elas são bens móveis. E se ele for casado ou viver em união estável, então elas integram o patrimônio do casal. Com a dissolução do casamento, normalmente pelo divórcio ou pela dissolução da união estável, o cônjuge do sócio, ele não faz jus à ameação das cotas, que fique bem claro, mas faz jus aos haveres que decorrem de metade destas cotas. Então, num exemplo bem simples, se o sócio casado tem 1.000 cotas no capital social de uma sociedade e se divorcia, isso significa que o seu ex-cônjuge ou o seu ex-companheiro terá direito aos haveres proporcionais a 500 destas 1.000 cotas que ele possui. Então, se essas 1.000 cotas geram 10 mil reais ao ano de haveres, o ex-cônjuge ou ex-companheiro fará jus a uma indenização de 5 mil reais, proporcional, então, às 500 cotas que compunham aí a sua ameação dentro daquele vínculo matrimonial, exceto, obviamente, no regime de separação de bens. Ok? Bom, aí, a partir do artigo 601, o Código de Processo Civil começa a tratar do procedimento em si da ação de dissolução parcial de sociedade. É um procedimento bem simples, tanto quando é consensual, quanto quando for litigioso. Vamos entender então, vamos dar uma lidazinha aqui no 601, está na tela aí para vocês. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação.
parágrafo único nos diz: a sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. O 601, ele menciona uma regra implícita muito importante. Quando ele diz que os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar a contestação, ele nos demonstra que o polo passivo ele é formado por um litisconsórcio necessário. Ou seja, a ação deve ser proposta pelo autor contra os demais sócios e contra a própria sociedade. Tá certo? Porém, se todos os sócios forem citados, todos os outros sócios forem citados, a citação da sociedade se torna desnecessária, como o parágrafo único menciona. Mas fica claro pelo legislador que ela se sujeitará aos efeitos da decisão. O prazo para contestação ou para concordância do pedido é o prazo de 15 dias, prazo do Código de Processo Civil, portanto, prazo de 15 dias úteis. Ok? Agora, o 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Isso significa que, em sede de contestação, pessoal, a sociedade poderá trazer aos autos crédito que ela possui contra o sócio que pleiteia a apuração de haveres, a fim de que esse crédito que ela possui contra o sócio possa ser compensado com os haveres que ela terá que pagar a ele após o final da ação, após, então, a liquidação da sentença. Tá? Então, pode ocorrer, por exemplo, do sócio ter sido excluído por justa causa, porque ele devia à sociedade. Então, ele ficou devendo à sociedade, foi excluído por justa causa, e agora esse sócio excluído está buscando a apuração dos seus haveres. Tudo bem, ele tem dinheiro a receber da sociedade, mas ele também deve para a sociedade. A sociedade, então, traz na contestação esse crédito devidamente demonstrado e pleiteia a compensação de uma dívida pela outra até o limite dos seus respectivos valores. Aí, obviamente, aquele que tiver crédito maior terá ainda um saldo a receber. Tudo isso a ser apurado posteriormente em sede de liquidação de sentença. Ok? O 603 agora nos afirma: havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Se então os réus vêm e concordam com o pedido de dissolução parcial da sociedade, se eles então deixam de contestar para concordar com o pedido, então, nesse caso, não há contraditório a ser solucionado em fase de instrução processual. Consequentemente, o juiz já vai sentenciar e declarar dissolvida a sociedade, passando-se a fase de liquidação de sentença para a apuração de haveres. O parágrafo 1º nos diz: na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Isso é óbvio, se não houve formação de contraditório, né? Se não houve, então, aí, a resistência à pretensão do autor, consequentemente, não há por que se condenar os réus aos ônus sucumbenciais. Então, eles não serão condenados ao pagamento de honorários de sucumbência e as custas do processo serão divididas entre autor e réus de acordo com a participação de cada um deles no capital social da sociedade. Quem tem 60% do capital social vai pagar 60% das custas, quem tem 40%, por exemplo, vai pagar 40% das custas processuais. Ok? Ótimo, pessoal. E aí, o parágrafo 2º nos diz: havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo.
Então, se houver contestação, forma-se o contraditório, há resistência à pretensão, e aí nós passaremos pelas fases habituais do procedimento comum, né? Com impugnação à contestação, com saneamento do feito, com instrução processual, com alegações finais, sentença, e havendo trânsito em julgado da sentença, após eventuais recursos, haverá liquidação de sentença para apuração dos haveres, que se dará, aí o parágrafo 2º menciona expressamente, pelo procedimento estabelecido a partir do artigo 604. E o artigo 604, ele nos diz, olha só, está na tela para vocês. Para apuração dos haveres, o juiz, inciso primeiro, fixará a data da resolução da sociedade. Inciso segundo, definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social. E terceiro, nomeará o perito. O juiz fará isso, pessoal, na sentença. Ok? Então, o ato próprio para que o juiz fixe a data da resolução da sociedade, defina o critério de apuração dos haveres de acordo com o que está mencionado no contrato social e nomeie o perito, isso deve se dar na sentença. Mas nada impede que estas decisões, né, esses critérios, eles sejam alterados posteriormente pelo juiz dentro da liquidação de sentença. Então, tanto a data de resolução da sociedade, quanto o critério de apuração dos haveres, quanto o perito que vai realizar o levantamento patrimonial para que esses haveres sejam apurados, isso tudo pode ser modificado depois por decisão fundamentada dentro da fase de liquidação de sentença. Continuando, o parágrafo 1º nos diz: o juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte em controvérsia dos haveres devidos. Então, geralmente, quando nós temos a liquidação de sentença para apuração de haveres, nós temos ali um choque de contas. O autor menciona um valor que ele entende ser devido a ele, a sociedade menciona outro, geralmente menor, que ela entende dever ao autor. Este valor que a sociedade menciona é parte em controvérsia, né? Briga-se, nesse caso, disputa-se, nesse caso, apenas aquela diferença a mais que o autor pleiteia. Então, o juiz determinará que a sociedade deposite, já no início da liquidação de sentença, aquele valor em controvérsia, aquele valor que ela confessa dever ao autor. Parágrafo 2º. O depósito poderá ser, desde logo, levantado pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. Já que é valor incontroverso, então não se justifica a manutenção do depósito judicial, o juiz determinará a expedição de alvará judicial para levantamento deste valor, desde já, para o autor, seja ele o espólio, seja ele o ex-sócio ou sejam sucessores do sócio falecido. Parágrafo 3º nos diz que, se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Tá? Então, havendo regra, contrato social, por exemplo, definindo que a apuração de haveres será paga parceladamente, ainda que o depósito judicial tenha sido feito na integralidade da parte incontroversa, estes valores serão levantados parceladamente, porque deve-se observar aquilo que o contrato social menciona, deve-se observar aquilo que foi acordado pelos sócios quando exerciam a sociedade, quando constituíram ou quando exerceram aquela sociedade. Ok? Ainda, continuando, o artigo 605, né? Ele nos afirma que a data da resolução da sociedade será... A data da resolução da sociedade é importantíssima, pessoal. Por quê? Porque até a data fixada pelo juiz, o sócio ou os seus sucessores fará jus a todos os haveres decorrentes do seu vínculo societário. Então, ele tem direito a dividendos, ele tem direito a qualquer direito patrimonial que decorra do fato de ser sócio. Após a data de dissolução, ele só terá direito
a correção monetária e juros legais e moratórios incidentes sobre estes haveres devidos até a data da resolução. Então, o inciso 1º do 605 nos diz: no caso de falecimento do sócio, a data do óbito. No caso de retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante. Então, é aquela hipótese em que o sócio deixa a sociedade, notifica a sociedade, o juiz então vai fixar como data da resolução o 60º dia posterior à data do recebimento dessa notificação. Recebeu a notificação hoje, a data de resolução será 60 dias para frente. Ok? Inciso 3º, no recesso, o dia do recebimento pela sociedade da notificação do sócio dissidente, né? Aquele sócio, então, que deixou a sociedade por exercer direito de recesso, ou seja, por não concordar com decisões que tenham sido tomadas aí pela maioria do capital social. Então, será, nesse caso, o dia da notificação. No quarto, na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. Então, se for sociedade por prazo determinado, tendo sido a sociedade dissolvida judicialmente, será a data do trânsito em julgado dessa decisão. Se foi exclusão judicial do sócio, por exemplo, por justa causa, né, porque ele praticou atos contrários aos interesses da sociedade, então, neste caso aí, também será a do trânsito em julgado da decisão. No inciso 5º, na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Quando então o contrato social mencionar a possibilidade de exclusão extrajudicial do sócio, a data de dissolução será justamente a da reunião ou assembleia que aprovou a exclusão daquele sócio da sociedade. Tudo bem? O 606, então, pessoal, ele nos afirma, de novo na tela para vocês: em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Pessoal, quando o contrato social, então, não mencionar uma forma específica de apuração dos haveres, será feito, pura e simplesmente, a valuation da sociedade por parte do perito nomeado pelo juiz. Então, ele vai fazer a avaliação patrimonial, bens tangíveis e intangíveis, vai fazer o abatimento do passivo que a sociedade possui, apurar o patrimônio líquido dela, e então esse patrimônio líquido será, então, as cotas, as respectivas cotas, né, do sócio retirante serão calculadas a partir desse patrimônio líquido que foi apurado. Então, é o critério comum de valuation aí para a apuração de haveres nesse caso. Parágrafo único, rapidinho aqui, ele nos diz que em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedade. Comarcas maiores sempre dispõem desses peritos judiciais. Problema, às vezes, em comarcas menores, em que há uma dificuldade, talvez, de encontrar especialistas em avaliação de sociedades. Mas aí, justamente, o parágrafo único diz que, preferencialmente, o perito será especialista em avaliação de sociedades. Não havendo esse profissional, poderá ser um profissional que tenha conhecimentos técnicos suficientes para isso. O profissional mais preparado, na minha opinião, para a avaliação de sociedade é o contador, né? O artigo 607, então, vai nos dizer: a data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte a qualquer tempo antes do início da perícia. Eu já mencionei isso para vocês, né? Que esses critérios estabelecidos aqui no inciso 1º, 2º e 3º do 604, eles podem ser alterados pelo juiz
durante a fase de liquidação da sentença, até o início da perícia, que fique bem claro. 608 vai nos informar que, até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores, a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador. O parágrafo único nos diz que, após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Acabei de falar isso com vocês. A data de resolução da sociedade ela é muito importante. Por quê? Porque os haveres são devidos até esta data e, após a data fixada pelo juiz, então incidem sobre estes haveres correção monetária e juros. Então, após essa data, o sócio retirante ele não mais faz jus a haveres, mas apenas a correção monetária e juros incidentes sobre essa respectiva verba. Ok? Para fechar, o 609 nos diz que, uma vez apurados os haveres do sócio retirante, serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, também conhecida muito bem por vocês como Código Civil. E o que o parágrafo 2º do artigo 1031 ele nos diz? Olha só, vamos lá. Artigo 1031, no seu parágrafo 2º, nos diz que a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrato. Então, se o contrato social não mencionar a forma e o prazo de pagamento dos haveres, então estes haveres deverão ser pagos em dinheiro até 90 dias após a decisão que homologar este valor dentro da fase de liquidação de sentença. Tá certo, pessoal? Uma questão muito importante, diz respeito e que gera muita dúvida, é se a ação judicial que visa a exclusão do sócio por justa causa, se ela deve observar o procedimento de dissolução parcial da sociedade, do artigo 599 e seguintes, ou não. Essa ação, pessoal, é aquela que tem por base o artigo 1030 do Código Civil. Artigo 1030. O 1030 do Código Civil nos diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 1004, seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Pessoal, essa é aquela ação judicial geralmente proposta pela sociedade e sócios contra aquele sócio que praticou algum ato ilícito contra a sociedade. É o sócio, por exemplo, que se apropriou indevidamente de valores pertencentes à sociedade, é o sócio que é devedor contumaz da sociedade, é o sócio que é desidioso no cumprimento de suas obrigações para com a sociedade. Então, nesse caso, não havendo a possibilidade da sua expulsão extrajudicial, e a expulsão extrajudicial por justa causa só é possível se o contrato social fizer essa previsão expressamente, nesse caso, então, deverá ser proposta a ação de dissolução da sociedade por justa causa. E aí, há a dúvida sobre se aplica o procedimento do 599 seguintes ou se aplica o procedimento comum. E o entendimento jurisprudencial mais tranquilo tem sido no sentido de que é necessário, então, aqui, uma ampla instrução processual a fim de se apurar efetivamente a ocorrência de justa causa ou não que justifique a expulsão daquele sócio. Consequentemente, então, se a hipótese para a exclusão do sócio for o artigo 1030 do Código Civil e não alguma daquelas hipóteses do 599, não será aplicado o procedimento especial de dissolução parcial de sociedade e sim o procedimento comum, certo? Com ampla instrução processual, portanto. Ok? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso diagnóstico jurídico, atuando aí para formar
os melhores advogados do Brasil. Se você tem alguma dúvida a respeito desse conteúdo, se você tem algum caso relativo à dissolução parcial de sociedade, quer uma explicação mais aprofundada, mais personalizada desse conteúdo, não deixe de conhecer aí as nossas consultorias personalizadas oferecidas aí na nossa plataforma. A gente se vê mais à frente com um novo tema aí importante, a formação da melhor advocacia do Brasil. Um grande abraço!